Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos orar? Vamos pedir a Deus a sua bênção sobre nós. E vamos começar nossa aula. Em nome de Jesus. Tiago, ora por nós, por favor. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça infinita, pelo teu poder eternal, ó Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te louvo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, irmãos. Duas matérias vão estar nessa apostila: angelologia e demonologia. Nós vamos usar a mesma apostila para as duas matérias. São duas matérias distintas, mas a gente vai usar a mesma apostila, tá? A apostila não é tão extensa assim, mas tem o suficiente para que a gente possa ter uma visão boa sobre este assunto tão importante também. Não tão importante no sentido prático, né? Algumas coisas no sentido prático vai ter relevância, outras não, mas que de fato tem necessidade que a gente estude, tá? Está dentro da grade e mesmo assim tem necessidade que a gente estude, tá bom? Então vamos lá. Angelologia, letra A, definição. O termo teológico apropriado para esse estudo, que ora iniciamos, é angelologia, do grego angelos, ou angelos, quer dizer anjo, e logia. Legal, Gi? Quer dizer estudo, ou dissertação. Então é o estudo sobre os anjos. Eu coloquei angelologia à parte de demonologia, por quê? E elas estão juntas por quê? Porque os demônios também são anjos, mas são seres caídos, e são chamados de demônios. Então a gente divide para a gente ter uma compreensão à parte dentro do estudo, para a gente não misturar as coisas, tá? Vamos lá, a angelologia se constitui, portanto, de doutrina específica, dentro do contexto daquilo que denominamos de teologia sistemática, teologia sistemática, o qual se ocupa em estudar a existência, as características, natureza moral e as atividades dos anjos. Então, é uma matéria dentro da teologia sistemática. A teologia sistemática, para quem está iniciando, é a parte da teologia que organiza todas as doutrinas espalhadas na Bíblia. Então, essa doutrina está dentro da Bíblia e ela é organizada pela teologia sistemática, tá? Letra B, o que são anjos? Podemos dar a anjos a seguinte definição: anjos são seres espirituais criados. Grifa aí. Anjos são seres espirituais criados. Faço questão de vocês grifarem, porque a gente vai precisar de ter essa noção de que eles são seres criados, tá? Dotados de juízo moral e de alta inteligência. Então, os anjos são seres morais, tá? São seres morais. Vejamos bem que eles são seres espirituais, mas mesmo assim são seres morais. Então aí a gente já tem uma informação importante. Seres morais dotados de uma alta inteligência, né? Aí a gente já tem uma informação importante. São seres morais, mesmo não tendo corpo, mesmo não tendo corpo físico, são seres morais, tá? Ou seja, isso quer dizer o quê? Que independentemente de os seres criados terem corpos físicos ou não, todos eles são seres morais. E o que faz um ser um ser moral? É responsabilidade, santidade, juízo, retidão, né? As características que o fazem viver uma vida de retidão, uma vida correta, tá? Então, isso é importante. Vai lá, Fábio. Então, aí que tá. Quando a gente fala que os seres angelicais são seres espirituais e são seres morais, a gente não tem como a gente fugir dessa questão de que eles possam ter alma. E é estranho dizer isso. É estranho dizer. Eu digo alma por quê? Porque é o que nós temos e é o que nos torna consciente de nós mesmos e é o que nos torna seres morais. Agora, como esta parte que os torna seres morais é chamada, eu não sei, especificamente falando. A gente cita alma porque é o que a gente conhece e que é o que nos torna seres morais.
Se a alma não estivesse em nós, nós não seríamos seres morais. Então, partindo desse ponto de vista, a gente imagina que os anjos têm uma espécie de tipo de alma, que os tornam seres complexos também, não como os homens, possuindo 3 partes, corpo, alma e espírito. Quando eu falo complexo aqui, é composto de partes, tá? Porque só Deus não é composto de partes. Como nós temos corpo, alma e espírito, e quando a gente desincorpora, quando nós saímos desse corpo quando morremos, só sobra alma e espírito. Os anjos são seres espirituais, então de alguma maneira ou de outra, eles possuem uma parte neles que os torna conscientes de si mesmo. Se isso é chamado de alma ou não, aí eu não sei. Eu não sei especificamente, porque a Bíblia não fala, né, dessa questão em si em relação aos anjos. Mas a gente imagina que eles tenham uma espécie de alma neles que os torna conscientes de si mesmo. Mas que eles são seres complexos, também são. Não tem como dizer que eles possuam corpo, alma e espírito como nós possuímos. Mas que eles são espíritos, são. E que existe uma parte que os torna conscientes, sim. Então é possível que eles possuam 2 partes. Entendeu? Parecido com a gente quando a gente sai deste corpo. Entendeu? Então é isso que os torna seres morais, responsáveis pelos seus atos. Hoje, já adiantando em cima da sua pergunta, né? Hoje a gente pode imaginar que os anjos, eles estão aperfeiçoados e eles não caem mais. A situação moral dos anjos que estão no céu hoje são de seres perfeitos, glorificados de certa forma, e que não podem mais cair, não podem mais pecar, porque foram aperfeiçoados por Deus de alguma maneira para que não houvesse mais queda, depois que aconteceu com Satanás e os anjos caíram, entendeu? Então a gente subentende que de alguma maneira isso não existe mais. Eles estão aperfeiçoados. Mas isso não quer dizer que eles deixam de ser seres morais. Porque mesmo Deus sendo um ser moral, né, ser um ser moral absoluto e perfeito, isso não quer dizer que ele deixe de ser um ser. Né? Deus não deixa de ser um ser, porque ele é, e é um ser moral. E não peca. Não peca porque absoluto ele é perfeito. Então, a gente pode, partindo desse ponto de vista, desse pressuposto, a gente pode pensar que os anjos também sejam seres morais, criados, mas aperfeiçoados para não pecar mais. Isso, Deus, assim como nós no céu seremos glorificados, e nós não teremos mais essa possibilidade de pecar, assim são os anjos hoje. Seria isso, entendeu? Nós seremos glorificados, correto? Seremos glorificados e não pecaremos mais. Então, assim são os anjos hoje no céu. Não pecam mais, entendeu? O contrário é Satanás. Satanás não consegue mais acertar. Ele só erra. Só peca, entendeu? Tudo bem? Então, vamos lá, seguindo. Mas desprovidos de corpos físicos, entre as muitas funções que executam. A mais comum é de serem mensageiros entre Deus e os seres humanos. Grifa aí. A mais comum é de serem mensageiros entre Deus e os homens. Isso é uma das mais comuns funções, né? Atividades que os anjos realizam. Serem mensageiros. A própria palavra anjo, quer dizer mensageiro. Mensageiro, né? Você tem 2 palavras para a palavra anjo. Aí está só o grego, né? Só o grego. Mas você tem também a palavra Malak. Malak. Malak quer dizer também anjo. Anjo. Mensageiro. Mensageiro. E a palavra anjo, do grego angelos, que também quer dizer mensageiro. Pode ter outros significados? Pode ter. Mas esse aqui seria o significado básico, né? Mensageiro, tá? Aqui é hebraico, tá? Malak seria hebraico. Anjo, mensageiro. Esse seria o significado no hebraico. Diga. Tudo mensageiro. Todos os dois, entendeu? Aí na apostila... Aqui é hebraico. Hebraico, tá? Hebraico a gente sempre vai colocar HB, para abreviar, e grego sempre
GR, tá bom? Acho que está aí na apostila também, né? Acabei esquecendo, né? Diga. Eu estudei já essa matéria. Sim. Tá, não. Tem algumas coisas diferentes. A primeira partezinha está igual, mas o restante muda. Mudei tudo. Mas não tem problema, tem coisa que dá para aproveitar. Então vamos lá. A palavra anjo tem origem no termo hebraico malak. Aqui está só um A, mas se não me engano é malak, seria no caso os dois A. E do grego, ágelos ou ângelos, que significa mensageiro, porta-voz. Está vendo aí o outro significado? Porta-voz. O mensageiro é aquele que não tem mensagem própria. Ele tem a mensagem de outro que dá a ele vai lá e entrega a mensagem. Certo? Nesse sentido aqui, vale a pena a gente já pensar que seres humanos também podem ser anjos na Bíblia, tá? Seres humanos também podem ser anjos, no que diz respeito a ser mensageiro ou porta-voz, tá? Então você também vai ter essa designação, esse termo, também aplicado a homens. Isso, aquele que prega a palavra, aquele que é um porta-voz, aquele que é um profeta, é o mensageiro. Por isso que ele é bem citado no Antigo Testamento. Isso, por isso que é bem citado. Um profeta também é um anjo, é um malak, ele é um porta-voz, certo? Você tem João Batista, um anjo do Senhor, não tem problema nenhum. Aí você tem lá em Apocalipse, o anjo da igreja que está em Sardes, Filadélfia, Esmirna, Éfeso, Laodiceia, e aí vai. Você vê, o anjo ali é o quê? É mensageiro, é o pastor da igreja, ele é o porta-voz daquela igreja. Ele é aquele que representa Deus naquela igreja, que fala de Deus para aquela igreja. Então a palavra anjo também pode ser aplicada a homem também, dependendo do contexto, tá? Por isso que é importante eu já abrir essa questão, para que quando a gente chegar em alguns textos que a gente fale sobre esse assunto, a gente já tem essa noção aí, tá bom? Vamos lá, seguindo. No Antigo Testamento, onde o termo malak ocorre 108 vezes, os anjos aparecem como seres celestiais, né? Membros da corte de Yahvé, que servem e louvam a ele. Lógico que essas 108 vezes não vai estar relacionada só a anjos celestiais. Dentro do contexto, a gente pode ver também que pode estar relacionado também a homens também, dependendo da situação, tá? Você tem Neemias 9:6, Jó 1:6, etc. São espíritos ministradores. 1 Reis 19:15, 19:5. Transmitem a vontade de Deus. Aí, você tem Daniel 16 e 17. Vamos abrir esse texto de Daniel só para vocês verem pelo menos um texto, né? Obedecem à vontade de Deus, são submissos a Deus e executam os propósitos de Deus e celebram os louvores de Deus. E aí vai, né? Vamos lá, Daniel 8, 16 e 17. Pode pegar e ler para mim, por favor. Qualquer um. E ouviu uma voz de homem de entre as margens do mar, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Olha aí, tá vendo? Você vê, um homem, ou um parecido com um homem, diz para ele, chamando ele pelo nome, Gabriel, né? Você vê, se você não tiver noção do contexto, você pensa que esse Gabriel está relacionado a uma pessoa, um homem, porque o texto nem fala, né, que é anjo, né? Acho que o contexto é que vai falar, de fato, que é um anjo em si, né? Mas você vê, dá a este a visão, chega perto dele e dá a este a visão. E Daniel se prostra na presença dele. Olha, é uma informação interessante também. Daniel se prostra para quê? Para adorar? Esse é o objetivo de Daniel se prostrar diante desse anjo? Né? Tá assim no texto? Lê de novo, Gi, essa parte aí. É. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Essa questão de prostrar-se diante dele é importante a gente já olhar esse texto. Por quê? Porque tem gente que pensa que
diante dos anjos, diante do anjo que se prostra-se diante dele, aí o pessoal fala, ai, tá vendo, não é Deus. É uma teofania de Deus, por isso que se prostrou diante dele. Na verdade, ele não está se prostrando para adorar, está se prostrando em termos de reverência, de respeito, porque é o maioral de Deus que está presente ali. É o mensageiro de Deus que está ali. E se é o mensageiro de Deus, ele é porta-voz de Deus. Ele é porta-voz de Deus, por isso que ele se prostra. Trazendo a mensagem de Deus. É respeito. Respeito. Porque é um porta-voz de Deus. Não tem nada a ver com adoração aí. E é importante esse texto, porque a gente vai pegar texto. Hein? Isso, a gente vai pegar Josué 6, por exemplo, lá na frente, a gente vai ver essa questão, tá vendo? Se prostrou e ele deixou, é porque ele era Deus, era o anjo do Senhor e era Deus. Você vê, Gabriel nem falou nada para ele. Mas diversas passagens dos anjos que aparecem se referem ao profeta, a quem eles aparecem como filho do homem. Isso. Essa frase para mim já dá a entender que é um anjo, né? Sim, pode ser um anjo, pode ser um... Sim, mas você vê, esse daí que é chamado de homem, por exemplo. Homem, dá a entender a este. Que homem é esse? É um outro anjo que manda ele dar a entender a isso? É quem que é esse homem? É Cristo, que Daniel é chamado de filho do homem, um semelhante ao filho do homem? E aí vai, sendo uma visão do futuro, de quem seria Cristo, entendeu? Então, já é importante a gente olhar para isso, para a gente desmistificar essa questão de que quando aparece um anjo e se prostra diante dele, opa, é Jesus pré-encarnado, é isso, é aquilo, aí vai. Aí as pessoas começam a especular. Lembrando que nós estamos olhando para o Antigo Testamento. E essa análise que eu estou citando aqui é uma análise cristã do Novo Testamento para o Antigo. Não é de lá para cá, é daqui para lá. E a análise não é do Novo Testamento para o Antigo, é de lá para cá. Que a gente tem que ler e entender a Bíblia, certo? O Novo Testamento pode lançar luz para o Antigo para gerar clareza? Pode, mas não é esse o objetivo. Aqui nesse caso, esse texto não pode ser esse o objetivo. Vamos lá, vamos seguindo. Vamos pegando um pouquinho mais aí. Deixa eu ver se tem algum outro texto aqui que dá para a gente pegar. Você tem Jó 1,6, né? Mas vamos para frente. No Novo Testamento, onde a palavra ângelos aparece por 175 vezes, aí você tem, olha só, quantas vezes aparece, mais do que no Antigo Testamento, né? Os anjos aparecem como representativos do mundo celestial e mensageiros de Deus. Mensageiros de Deus. Também é mensageiro de Deus. Funções semelhantes às do Antigo Testamento são atribuídas a eles. Tais como servem e louvam a Cristo, Filipenses 2, 9 a 11, Hebreus 1, 6, abra para mim Hebreus 1, 6, por favor. São espíritos ministradores, leremos Hebreus 1, 7, já no mesmo texto para poder respaldar as duas afirmações, e transmitem a vontade de Cristo, né? A vontade de Cristo. Atos 8 e 26, vamos ler. Obedecem à vontade dele, Mateus 6,10, executam os seus propósitos, Mateus 13, 39 a 42, e celebram os louvores de Cristo. Lucas 2, 13, não precisa nem ler, diz respeito ao nascimento de Cristo. Quando Cristo está nascendo, eles estão louvando a Deus pelo nascimento de Cristo. Ali, os anjos são vinculados a eventos especiais, tais como a concepção de Cristo, seu nascimento, sua ressurreição e sua ascensão e segunda vinda. Então veja bem, no que diz respeito a Cristo, os anjos estão presentes no nascimento, na concepção, no nascimento, na sua ressurreição e na sua ascensão. Olha bem, ministrando, abrindo a pedra para que Cristo saia de dentro dela, né? Celebrando louvores para comemorar o nascimento, a concepção de Cristo, falando com Maria, falando com José, celebrando louvor para comemorar o nascimento dele, e lá na ressurreição, indo aos céus, com ele na ressurreição e subindo também juntamente com ele quando ele volta para os céus. Então está muito presente também no ministério de Cristo. Mas leia para mim aí Hebreus 1,6. Hoje passa a apostila para eles aí. Tá? Porém, quando Deus enviou ao mundo o seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Olha lá. Porém, quando enviou o seu filho ao mundo, mesmo enviando o seu filho ao mundo, disse a todos os anjos de Deus que o adorem. E esse texto é importante a gente ter essa concepção, por quê?
Porque os testemunhos de Jeová, eles adulteram esse texto. Eles adulteram, eles tiram a palavra adorar, que vem do grego proskinel, e colocam reverenciar, homenagear, que é diferente, tá? Tem o que? Já tem alguma... Tem alguma coisa aí, ó. Não, então lê para nós. Pode ler. O Carlinhos vai ler um ponto ali, né, dentro dessa questão que eu estou falando ali na apologética. Vai lá. Bem alto. Hebreus 1,6. Todos os anjos de Deus o adoram. Testemunho de Jeová, o que eles dizem? Alteram a tradução do termo grego, Kinel. de adorar, nesse texto para ensinar que somente Jeová, o Pai, é digno de adoração, jamais o Filho, que no máximo merece apenas homenagem. Olha lá. É a resposta apologética. Essa daí a gente dá aqui. Essa a gente dá. Você vê, eles adulteram o texto. O termo proskinel, ele tem diversas variantes, tem diversos significados. Mas nesse texto, no contexto todo de Hebreus 1,6, não pode ser homenagear. Não pode ser reverenciar, tem que ser adorar. Porque no contexto todo, o próprio contexto vai falar que Cristo é Criador, entendeu? Que ele é superior aos anjos, e aí vai, entendeu? E aí vai. Aí a resposta apologética seria o quê? Que o objetivo de traduzir o termo proskinel para homenagear é tirar a divindade de Cristo e dizer que ele é menor que o Pai, e de que ele é um ser criado pelo Pai. Vai lá. No 7 para dar sequência. Pode ler 7. A respeito dos anjos, Deus disse: Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Olha lá. Mas a respeito do Filho ele disse: O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra muito maior do que a dos teus companheiros. E as Escrituras também dizem: Tu, Senhor, no começo criaste a terra e com as tuas próprias mãos fizeste o céu. Aí, tá vendo? Esse próprio texto se refere a quem? Ao próprio Cristo que está sendo falado. O contexto, essa questão da criação não pode ser dada diretamente a Deus agora, por quê? Porque o texto está se referindo a Cristo. É que na sequência ele fala: a terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Ah lá, eternidade. Eles ficarão velhos como roupa. Ah lá, tá vendo? Os anjos ficarão velhos como roupa, ou a criação ficará velha como roupa, mas tu permaneces para sempre. Isso. Mas o mais importante é o 6, por causa do termo, né? Do termo. Mas eles adulteram também o 8 também. Eles colocam o que, Carlinho, aí? Manipulam a tradução, texto original, para que possam tirar o sentido desse versículo. Então, pela versão Deus é o teu trono, ensinam que Deus é o trono de Cristo. Ah lá. Não que Cristo é o próprio Deus. Olha lá, tá vendo? Eles manipulam. Essa é a visão dos testemunhos de Jeová. Para colocar Cristo abaixo de Deus e acima dos anjos. Cristo está acima dos anjos na visão deles. Porque Cristo é um ser superior aos anjos. Mas Cristo é um ser superior aos anjos em que aspecto? No sentido de ser tipo uma espécie de Miguel. Um arcanjo, acima de todos os anjos. Mas que está abaixo de Deus. Teve uma vez que tem um cara que ele até virou meu cliente, mas depois ele queria me passar esse tipo de ideia, falando a respeito de anjos, tudo. Aí um dia ele me passou o ensino deles. Falei, me manda para mim ver. Aí eu estudei e comecei a pegar todos os pontos, em grego, em hebraico, alguns, e depois passei uma releitura para ele, sobre todo esse sistema. Inclusive eles falavam que ali em Judas, quando fala que Miguel batalhava ali, eles falaram que era Jesus ali. Mas é verdade. Eles falaram que era Jesus ali. Aí eu peguei e mostrei para ele que não, depois disso nunca mais. A gente vai chegar nessa questão aí de Miguel, que duas seitas têm a visão de que Jesus Cristo, ele é Miguel. Mas tem um joguinho de palavras, Isso. se a pessoa não prestar atenção, ela cai. É que no 14 ele fala, no final do capítulo 1, né? Vai. Ele já dá uma definição, ele começa a fazer comparações, aí ele fala: então, o que são os anjos? Uma pergunta: o que são os anjos? Todos eles são os espíritos que servem a Deus, os quais ele envia para ajudar os que vão receber a salvação. Ah lá, tá vendo? Ele especifica a explicação do que são os anjos. Agora, se os anjos são isso, então Jesus também entra nessa categoria.
Só que eles falam o quê? Não, tudo bem, ele entra nessa categoria, mas ele é superior. Ele é superior, entendeu? Aí que vai. Ele é superior, ele vem, nasce, tudo, está aqui, tudo, mas quando ele volta aos céus, ele volta a ser esse ser superior que Deus criou. Não Deus. Não Deus. Né? Lógico que, com vários textos bíblicos paralelos, a gente pode derrubar os argumentos deles facilmente, entendeu? O Tiago pegou e apresentou para eles. Mas, normalmente, quando você vai discutir com eles, debater com eles sobre esse assunto, eles fogem, né? Hoje, graças a Deus graças a Deus entre aspas, né? Porque eu não sei até que certo ponto é positivo, né? Os debates como o da musical, por exemplo, estão abrindo as portas para os próprios testemunhos de Jeová, algum ancião, alguém dos testemunhos de Jeová, para debater com pastores lá, né? Então, você tem 2 debates lá, pelo menos que eu sei, né? De testemunhos de Jeová, pessoas de muito conhecimento, que vão lá debater com pastores. E eles não admitem de jeito nenhum, e dão trabalho. Dão trabalho, porque eles têm o conhecimento. Se um pessoalzinho que bate na tua porta já dá trabalho para você, imagine um ancião. Imagine alguém que de fato estuda lá, entendeu? Isso é terrível. Então tem que estar muito, é o que o Tiago falou, eles são ligeiros. A argumentação deles é muito forte, eles vêm com tudo, né, Carlinhos? Vem que vem. Mas vamos lá, seguindo. Como será que eles explicam aquela visão de Estevão, então? É curioso. Qual a... Eu vejo o filho sentado aqui. Então, mas é que tá, mesmo que aquele texto eles vejam, eles dizem o quê? Tudo bem, não tem problema nenhum, mas isso não quer dizer que Jesus é maior que o Pai. Ele está lá, tudo, mas ele não é maior que o Pai. É um anjo do mesmo jeito, ele vai defender mesmo assim. Então, ao lado do Pai, mesmo assim ele vai dizer. Porque você tem outros textos que trabalham essa questão de Jesus assentado no trono de Deus, ou ao lado, ou no seu trono, e nesse caso eles não adulteram esses textos. Então, para eles, esses textos não é um problema. Porque eles vão dizer o quê? Não tem problema, é Jesus Cristo. Mas não quer dizer que ele seja maior que o Pai. Vão trabalhar o argumento desse. Uma coisa importante que a gente precisa estar sempre falando aqui com vocês é o quê? De que teologia é tese, é interpretação. O que de fato é Bíblia é o que está aí na Escritura, é o que você tem aí. Está escrito, aí é Bíblia. Toda a interpretação que nós fizermos dela já vira teologia. Tá? Toda a interpretação. Agora, a questão é o quê? Que interpretação é que estão dando? Qual é a interpretação que estão dando? Aí que está. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Ela tem que ser interpretada. Não tem jeito você deixar a Bíblia sozinha, fechada aí, ela não vai sair o conteúdo para você. Você vai ter que ler. E toda leitura que vocês fazem já é um entendimento que vocês estão tendo. Qualquer afirmação que você fizer da sua leitura é tese. Já é teologia. Já é interpretação. Então já é teologia. Entendeu? Sim, tudo é teologia. Agora, a grande questão é o quê? Tem teologia que é certa, que é a correta, e tem teologia que é atravessada, que é toda enviesada, toda deturpada, entendeu? Então, aí por isso que é importante. Aqui, a gente não só dá para vocês essas matérias prontas. A gente tem hermenêutica, que é a matéria em que a gente ensina os métodos de interpretação para vocês saberem como fazer a interpretação, como fazer a leitura bíblica correta. Por quê? Porque não é sempre que vocês vão ter pessoas dando explicações para vocês. Lógico, vocês podem comprar livros, não tem problema nenhum. Pode comprar livros e vocês vão ter explicações nesses livros. Mas é bom que vocês criem essa capacidade de leitura própria e que possam interpretar as escrituras. Porque na hora que você vai pregar ali, nem sempre você vai ter um material de pesquisa. É a sua leitura. É a sua leitura com oração, com dedicação a Deus, para saber o que Deus está falando através da Escritura Sagrada para você passar ao povo. Aí você é um porta-voz de Deus. Mas a teologia, ela é positiva, quando ela é verdadeira. Mas tem diversos tipos de teologia. Tem muito tipo de teologia por aí. E a gente precisa ter a capacidade de filtrar, né? Filtrar para saber aquilo que é verdadeiro e o que não é. Por isso, a gente pega uma matéria dessa, a gente não coloca só o nosso ponto de vista. A gente coloca outros pontos de vista também para que vocês tenham essa capacidade de avaliar. É muito fácil eu vir aqui e colocar meu ponto de vista para vocês. É lógico que eu sempre coloco, mas não gosto de colocar nada de goela abaixo. Para os irmãos não pensarem que a gente está impondo.
A gente lê a Bíblia junto, faz a interpretação junto, como a gente vai fazer aqui de muitos textos, para vocês terem o entendimento do que o texto está dizendo. Para vocês não pensarem que a gente está pegando aqui, ó, é mais fácil, bola de guardapinho, só engole. Não é isso não, vocês não são crianças. Vocês têm que degustar, vocês têm que querer comer o que vocês querem comer. Vocês têm que decidir comer o que vocês querem comer. Vocês têm que ter a capacidade de avaliar o que está sobre a mesa e vocês separarem e vocês comerem o que vocês querem comer. Não é qualquer lugar que os professores têm coragem de dizer isso, porque na maioria das vezes o pessoal quer passar a visão denominacional, a visão do sistema ali, interpretativo, da religião, etc. Não, aqui não, a gente tenta provocar vocês a criarem essa autonomia. A igreja, ela não é dona da verdade, no sentido absoluto, porque ela é composta de seres humanos. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. O que Deus fala conosco é verdade. Mas vocês estão vendo aí um monte de absurdos que estão fazendo em nome de Deus. Vocês estão vendo. Não precisa nem falar que na internet vocês veem todo o bendito dia o tanto de absurdo que estão falando dentro do nome de Deus. Então vocês precisam ter a capacidade de quê? De filtrar, de avaliar. E como fazer isso? Se vocês não tiverem o filtro. Está entendendo? Se eu colocar tudo pronto para vocês vão pegar só o meu ponto de vista, ou só um ponto de vista só, e vocês não vão conhecer os demais. Entendeu? Então aqui, por isso que eu mudei alguma coisa dessa apostila. Eu peguei outros pontos de vista, não falar só por mim, só os meus, mas pegar e colocar pontos de vista de outras pessoas também sobre aquele assunto. Fala, Fábio. Não são poucas as outras escolas, né? Sim. Eu até passei numa outra escola e o ponto de vista é bem fechado, é uma caixinha fechada. Sim. Então você, como uma venda nos olhos, você tem que concordar com aquilo Sim. e não ter uma visão mais expandida. Sim. E graças a Deus, a gente tem o direito, né? A liberdade de interpretação. Sim. De pensar. De pensar. Discordar. Isso. Criar o ponto de vista. Colocar o seu ponto de vista. Sim, sim, sim. Isso é escola. São Paulo, é porque às vezes de certo ponto, para algumas denominações não é interessante para eles. Por quê? Porque eles podem perder, eles têm medo de perder a mão em alguns. Eu até falei para o Davi que tinha até pessoas que iam vir para cá, mas não vieram porque o pastor não deixou. Olha lá, tá vendo? Não vieram porque o pastor não deixou. Olha isso, né? Entendeu? Falou, não, eu também estudei lá, não sei o quê, mas aí eu ensino para vocês. Por quê? Se você aprender, é claro, tem coisas que você não vai, você vai ver, não vai concordar, mas às vezes quando a pessoa está no lugar, não precisa fazer motim, ela só precisa fazer a parte dela. Sim. Mas tem pessoas que Mas, eles são esses. sim, agora eu pergunto, irmão. Eu sei que tem pessoas que têm uma certa crítica em relação aos nossos métodos, à nossa visão, tudo isso aqui. Então, agora, vocês estão aqui, vocês são cabeças pensantes. Tem pessoas aqui que já estudaram, entendeu? Que já passaram por outro seminário. A gente coloca alguma coisa aqui de goela abaixo? A gente força alguma coisa aqui? Não. Entendeu? Não força. O propósito não é esse. Agora, se nós não fizermos um trabalho melhor com vocês, né? Nessa questão de orientar vocês não vão desenvolver a capacidade de pensamento. Está entendendo? Quando se termina uma faculdade, que você vai apresentar um TCC, não é a tese de conclusão do curso, não é a sua tese, não é? Se você tiver embasamentos teóricos certinhos, você não coloca a tese, eles podem questionar, podem te apertar. Pode até criticar o teu ponto de vista, mas é a sua tese. Se você está embasado, está respaldado com bibliografia, tal certinho, eles não podem desaprovar vocês por qualquer coisa. Entendeu? Então, Beth Shalom, nós não tem vaidade aqui não, é simplicidade. Mas o pouco que a gente pode, eu quero desenvolver pessoas que pensem. Pessoas que tenham a capacidade de pensar, de raciocinar. Porque senão, quando não tiver quem te dê explicações, como é que vocês vão se virar? Vocês vão ficar dependendo sempre de um mentor? De alguém que diga para vocês como é que é as coisas? Está entendendo? Sim, entendeu? Não é que vocês não possam pedir ponto de vista, explicações. Estamos sempre à disposição, por favor. Mas vocês estão aqui para desenvolverem isso.
Nós temos alunos hoje que estão aí em alguns lugares aí dando aula aí, que se tornam professores, que eles criaram seus pontos de vista. Tem alunos que estudaram comigo que hoje têm ponto de vista diferente do meu. E não há problema nenhum com isso. Não há nenhum problema com isso. 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 E ela quer que as coisas funcionem do jeito que ela acha. É assim mesmo. Não, eu creio assim, né? Eu vivo o Evangelho de Cristo de uma maneira. Eu tenho um pastor, estou debaixo de uma dominação, que é o meu ministério. Mas o que está fora pode ser até meu pastor de massa, se está fora não é no final. Eu arrumei uma arruaça esse dia lá com esse pastor lá, arrumei mesmo. Porque foi feita uma reunião de obreiro e aí eles começaram a falar, não, mas tem muita coisa que está sendo colocada aqui, que é regra da igreja. Eu falei, então vai para o livro, vai para a Bíblia. Qual que é a função do diácono, do pastor? Eu falei, pastor, rasgou, velho. Tá certo. Se ele é um tipo de pastor, não ensina, não visita, não é pastor. Só tem um nome. Se é diácono, tem vergonha de ficar na porta, não quer ajudar ninguém, não quer servir ninguém, quer só ficar sentado, não é diácono. Só ficar sentado igual de todo mundo, não é pastor. Sim. Então, assim, está escrito, você não está, tipo assim, aí as pessoas fazem uma caixa e quer você dentro e você está lá. Sim. Não é assim que funciona. E é bom que você coloque seu ponto de vista, porque se você falar por trás, vão dizer que você é um fofoqueiro e que você não quer. E você colocando seu ponto de vista, você está preocupado com a igreja, que a igreja fique melhor. Isso eu aprendi de pequeno. Eu peguei essa personalidade do meu pai. Meu pai, quando a gente era pequeno, ele falou, eu perco vocês até para a morte, mas eu nunca vou negar a verdade que você falar. Porque tem muitos que não têm coragem de falar, né? E muitas das vezes, os próprios que fazem o errado, fica dando uma de mão sem braço, uma de bobo, sabe? E tem coisa que chega uma hora, pastor, que não dá, você não aguenta. Então. Entendeu? Chega uma hora que você não aguenta, você fica vendo assim as pessoas dando uma de doido. Eu vou falar, é o seguinte, ó, se eu falei, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio na Bíblia que eu leio. Tá certo. Se eu estiver falando aqui, falei pra eles, Deus vai me cobrar, só se você estiver errado, você para. Sim. Sim. Você se colocou no fio da navalha junto com eles, né? Tá certo. Normalmente alienar a pessoa. Sim. Só aquilo ali. Isso. Irmãos, ó, e tem uma coisa, Tiago. Irmãos, olha, entenda bem uma coisa. Aqui, ninguém ensina a ser rebelde contra pastor, não, tá? Porque tem pessoas que pensam que a gente transpassa essa visão. Tá entendendo? Teve uma aula que eu estava dando aqui, e eu gravo as minhas aulas. Sempre, toda segunda-feira está gravado. E tem coisa que eu falo que vai para a rede mesmo. Agora tem um monte de gente assistindo. Não tem problema nenhum com isso, né? E teve eu criticando um pouco essa liturgia pesada da Assembleia de Deus, né? De algumas igrejas. Algumas igrejas, Assembleia de Deus, a liturgia é muito pesada, muito tradicionalista, muito quadradinha. É tudo previsível. Você já sabe que vai ser do começo até o fim. E às vezes não renova, não muda um pouco essa questão, né? Não estou dizendo que é todos, né? Mas eu estava fazendo uma crítica da minha casa. Estou fazendo crítica da casa dos outros, da minha casa. E uma esposa de um pastor estava assistindo a aula, na mesma hora, e ligou para um amigo meu, vou citar o nome por questão de ética, que parece muito comigo, né? Ô pastor, não é possível que o senhor está falando isso aí em aula aí? Ao vivo para todo mundo ouvir? Criticando a igreja, criticando a nossa liturgia, etc. tal. Aí ela falou, irmã, onde a senhora viu isso? No Facebook. Tá lá dando aula, lá disso aquilo? Sim, mano. Não sou eu não, irmã. Eu já sei quem que é. Mas não sou eu não, irmão, não sou eu não. Pode ficar tranquilo que não é eu não. Mas é você sim, não é eu. Ele parece comigo mesmo, mas não sou eu não, né? Aí ele se salvou dessa, né? Aí depois você vê, as pessoas não suportam. Mas não é para matar, é para abençoar. Eu falo isso na minha igreja. Se o meu pastor André estiver assistindo aqui agora, que é o meu pastor presidente, que ele me ouça agora, eu falo na minha igreja isso. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Sempre falei. Por quê? Porque eu quero o bem da igreja, não o mal dela. Tá vendo? Que o membro que fala da sua própria igreja
para o bem, ele quer o bem dela, quer a edificação dela, a construção dela. E não ela... Não, mas essa crítica não pode fazer em aberto assim. Qual o problema? Se nós estamos certos, que vergonha que a gente tem de falar? Né? Que vergonha que a gente tem. E não é... Ninguém aqui está ensinando ninguém ser... Acho que acabou. Acabou, Gi? Mas está aceso. Ué, peraí. Deixa eu ligar o outro. Achei... Voltou? Agora eu liguei o outro. Veja aí, se tá legal. Isso é o meio cristão. O povo estão brigando contra si. Tem pastores brigando Veja aí. contra si. Não se apoia, porque você vê na cara assim, ó. A pessoa tá lá, você vê na Cristo. Às vezes chega na igreja e você vê que a pessoa tá com a cara de maracujá amarrada. A pessoa já sai de casa, pastor. Aí às vezes fica falando, eu não sinto Deus, eu não sinto a presença. Porque está dividido. O povo de Deus está dividido. Então. E se você falar isso, as pessoas querem. Sim. Mas aí que está, Daí, então é o que eu estou falando. Toda crítica, toda fala, toda crítica é para ajudar. Para ajudar. E como eu estava falando aos irmãos, a gente tenta, nossa escola, a nossa proposta é essa. Da mesma maneira como eu aprendi, e às vezes é até um pouco mais fechado do que a gente é aqui, a gente é um pouco até mais aberto às vezes, né? Eu tento fazer. Por quê? Eu tenho certeza do trabalho que eu faço de criar pensadores, de criar pessoas que de fato tenham a capacidade de pegar a Bíblia e ler e entendê-la. Tenham a capacidade de ir em um púlpito e tenham a capacidade de expor um texto bíblico e falar ao público tranquilamente a palavra de Deus. Agora, se for só para vocês pegarem a visão da minha denominação, então não dá. Porque ninguém aqui vem aqui estudar teologia para ouvir o ponto de vista da Assembleia de Deus, mas sim da palavra de Deus em si. Porque é a essência que governa todas as igrejas. A palavra de Deus, em essência, governa todas as igrejas que de fato queiram ela como base para a sua fé cristã. Se não for assim, então não é teologia denominacional, quadradinha, fechadinha, e não pode mexer, porque senão o povo fica... Por isso que eu tenho muita gente que, igual o Tiago falou, se fosse outro professor, se fosse outra até escola, até que liberaria, mas o pastor Davi não. Lá não dá, porque eu sei, entendeu? Por quê? Não dá, então tudo bem, não tem problema, tem diversas escolas para ir. Mas essa é a nossa missão, e graças a Deus, a consciência está tranquila, e Deus tem nos honrado até aqui. Até aqui, Deus tem sido conosco e Deus tem nos honrado, certo? Mas vamos lá, vamos seguir aí. No Novo Testamento, onde a palavra aparece 175 vezes, já pegamos, né? Agora são espíritos espirituais criados, vamos lá. Que oração? Vamos lá, 10 minutinhos a gente toma café. Os anjos não existem desde sempre, grifa. Os anjos não existem desde sempre. Fazem parte do universo que Deus criou. Grifa aí. Fazem parte do universo que Deus criou. Ou seja, eles também são criaturas. Numa passagem que se refere aos anjos, como as hostes dos céus, ou o exército dos céus, diz Esdras, olha só tu és Senhor, tu fizestes o céu dos céus, e todo o seu exército. E o exército dos céus te adora. Aqui no caso são os anjos. A maioria das vezes que a Bíblia vai usar essa expressão exércitos dos céus, são os anjos. E os exércitos dos céus te adoram. Foi Deus que criou então todas as hostes angelicais. Está aí em Neemias 9:6 e Salmo 148, 2 e 5. Paulo nos diz que Deus criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, por meio de Cristo e para Ele. E depois inclui especificamente o mundo dos anjos com a expressão: sejam tronos, olha, grifa aí, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Olha só, você tem tronos. A expressão tronos aqui se refere ao quê? A anjos que lideram. Anjos que estão acima de outros.
Não é anjos que estão entronizados, ou seja, que tem um trono para si. Mas a expressão trono aqui diz respeito à questão de poder. Aquele que tem um domínio, tem um poder para exercer. Tronos, sejam soberanias, que tem um poder forte da parte de Deus para executar soberanamente a vontade de Deus. Não que esses seres sejam soberanos como Deus é. Porque o que é ser soberano? É ter autoridade inquestionável nos céus e na terra. Só Deus é isso. Mas Deus às vezes investe seres com a sua própria soberania para que eles executem a vontade de Deus como tem que ser feita. Isso mostra o poder que Deus investe a eles. E não é pouco não. Quer principados, a expressão principado aqui vem de príncipe. Essas expressões, ela diz respeito também a demônios, tá? Quer principados, quer potestades. Principado vem de príncipe, potestade é questão de poder, que tem poder. Então, tudo aqui são criaturas. Colossenses 1,16, criaturas. E é interessante que Paulo coloque isso na igreja de Colosso, porque se eu não me engano, é aqui em Colossenses que existe essa questão de culto a anjo, que havia uma expressão de questão de culto a anjo, etc. Mas Paulo está dizendo o quê? Que havia, essas criaturas existem, são seres espirituais poderosíssimos, que executam a vontade de Deus. Irmãos, vocês imaginem o que é um ser angelical? Matar 185 mil soldados? Algumas cidades não têm essa população. É ou não é? 185 mil soldados. Não teve para ninguém, uma metralhada só. Não sei se era R15, não sei se era Jericó, o que era lá. Só sei que ele metralhou tudo. Não entendi. Nesse caso, eu acredito que seja Miguel. Porque normalmente é Miguel que executa essas ordens de Deus de matanças coletivas, né, de proteção com Israel. Quando diz respeito à questão de guerra, normalmente é Miguel que está associado a essa questão. E você tem depois lá os soldados de Davi, né? Acho que foram 74 mil soldados, se não me estou lembrado, né? Que ele pegou lá, que ele fez contagem, né? Fez contagem tudo, e por conta da contagem, Deus matou os soldados para dizer para ele, é para você entender que quem dá a vitória para a guerra sou eu, não os soldados. Aí ele se arrependeu, pediu misericórdia a Deus, e o anjo parou a matança. Ficou só esperando se Deus ia mandar matar mais ou não. E Deus mandou cessar. 74 mil. Aí você pensa que um ser angelical é fraco? Aí o Jacozinho briga com o anjo, né? Então, esse acha que era anjo bebê, né? Acho que anjo em fase de crescimento, que não tinha todo esse poder ainda, né? Anjo reborn, né? Que não tinha... É terrível, né? Terrível, né? Você vê, é pequeno demais, sabe? Você vê, seres angelicais são seres poderosíssimos, gente. Tem anjo que desce que causa terremoto, tem anjo que desce e remove pedra de tonelada do lugar para Cristo sair do túmulo, certo? A gente, de certa forma, a Bíblia vai nos dar a entender no livro de Êxodo que quando Israel entra no Mar Vermelho, que o mar se abre, dá-se a entender que havia dois seres angelicais, ou é um, que causava luz para frente e que causava trevas para trás. Aquela chama era uma espécie de anjo que provocava tudo isso. Leia o contexto para você ver como se dá a entender isso. Que o anjo esteve acompanhando Israel no deserto, livrando Israel de tudo. Entende? Aí a gente pensa, agora imagine um exército de anjos. E a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, que trabalham a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Sim, não especificamente os milagres. Não especificamente os milagres, mas eles podem fazer coisas que Deus manda, que pode ser categorizado como milagre. Por quê? O que é um milagre? É uma coisa indescritível, é uma coisa inexplicável. Anjo não cura, mas anjo pode provocar uma tempestade. Sim, mas normalmente esses anjos estão associados a essa questão. Por exemplo, você tem Lucas 16, por exemplo. Um anjo leva Lázaro para o seio de Abraão.
E não sei o que leva, não sei se é um anjo que leva Lázaro para o inferno. Mas você tem essa associação dos anjos com a ressurreição de Cristo, com essa questão da condenação, tudo. Mas tem coisas que eles fazem que são coisas impossíveis. E uma coisa impossível de um ser humano fazer é um milagre. E assim sendo, um anjo pode operar um milagre, dependendo da situação. Nesse caso de matar 185 mil, é um milagre negativo. Porque é impossível, na nossa conta, um ser só matar 185 mil. Então é algo que foge da razão humana. Entende? Isso é só para vocês verem o que um anjo pode fazer. Está entendendo? Lógico que hoje, a visão cristã que a gente tem do Novo Testamento é de que o Espírito de Deus está em nós, habitando em nós, nos guardando todos os dias. E que o ministério dos anjos ficou, de certa forma, limitado em relação a isso. Mas isso não quer dizer que os anjos não continuam trabalhando. Eles estão agindo sempre. Eu tenho um testemunho dentro da minha casa, da minha família, aliás, né? O meu tio, não foi o anjo que fez isso com ele, mas na visão que ele teve, de alguma maneira ou de outra, ele recebeu a revelação, ou ele entendeu que era Jesus dentro do quarto dele com 2 anjos. Olha lá, olha aí, você está vendo? Eu estava com uma depressão. Sim. E eu estava deitada e eu não costumava orar, nem Joel. Aí eu comecei a orar, perdi, né? Porque assim que eu não estava, queria me matar, essas coisas. Aí eu dormi. Só quando eu dormi, não pode ser que eu estar acordada. Aí quando eu olhei assim na frente da minha cama, eu vi uma coisa branca. Aí eu olhei para cima, mas eu não conseguia ver o rosto. Era uma coisa muito luminosa. E a mão, ele fez assim com a mão para mim. Quando ele fez a mão, eu vi o furo na mão. Olha só. Você viu o furo da mão? Então não era um anjo, era o próprio Jesus. Aí eu falei assim, eu te amo. Falou assim. Sim. Depois daquele dia acabou. Sim. Olha aí. Então, nesse caso, foi Jesus e ele se mostrou com a mão furada, não que ele tenha a mão furada, mas mostrou tipo aquela, como se ela, um sinal para que ela reconhecesse. Sim, olha lá. Foi, uma visão, uma revelação. Entendeu? No meu caso do meu tio, Jesus desceu, ele estava tendo um infarto, né? Estava tendo um infarto no quarto dele. Nesse dia, inclusive, eu estava na casa dele, né? E ele foi descansar. Meu tio tem uma atividade muito intensa, um pouco mais antes do que agora, que agora está com 77 anos e não está um pouco mais tranquilo, né? Mas não para do mesmo jeito. E nesse dia ele estava tendo um infarto. E ele apagou na cama. Nessa que ele apagou, ele viu dentro do quarto dele, não estava mais em si, mas viu dentro do quarto dele, um ser muito luminoso, e ele percebeu que eram 2 seres angelicais lá dentro, tipo com bandejas na mão, tipo como se fosse com instrumentos cirúrgicos na mão, tipo como se estivesse auxiliando o outro, como se fosse um médico, que era Jesus Cristo no caso. Jesus pegou uma tesoura muito grande, assim, de dentro da bandeja, e enfiou no peito dele assim, e fez assim, tipo como se estivesse cortando, né? Nessa que cortou, assim, questão de fração de segundos, ele voltou. Na hora que ele voltou, ele já não viu mais nada. E na hora que ele voltou, ele gritou, e agora, Senhor? O Espírito Santo de Deus respondeu ao ouvido dele, levanta e edifica a minha igreja. Levanta e edifica o meu povo. Porque a vida do meu tio, quase que toda foi ensinando, pastoreando e ensinando. Sempre. Minha irmã, ela teve uma sogra que ela era cristã, mãe do Sérgio. Sim. E quando ela já estava no seu leito de morte meu cunhado estava com ela e ele não é cristão, não entende. E quando ela estava alguns minutos para morrer, ela olhou assim para o lado e falou assim para ele, olha filho, meu noivo veio me buscar. Ele está aqui. Aí ele saiu para fora falando para minha irmã, nossa, minha mãe está doida. Ela está falando assim que o noivo veio buscar ela está falando coisa por coisa. Quando foi daqui a pouco, o médico me trazendo notícia que ela... Olha só. Olha isso. Então você vê. A gente, irmãos, algumas pessoas que de repente nos acham, isso é teologia, isso é teologia, isso é Bíblia. Está na Bíblia Sagrada. O que a gente prega é isso, é Escritura. É experiência. Não é, mas estão citando experiências pessoais. Sim, experiências pessoais, mas de coisa que está na Bíblia. Repetição de coisas que aconteceu na Bíblia. Aí entra o que a senhora falou, seres angelicais auxiliando, socorrendo,
Ajudando os servos de Deus. Ô Gi, pode ajeitar lá para nós. Não? Uma visão assim eu nunca tive, mas batalha espiritual eu já tive. Aí, tá vendo? Depois da minha conversão, 5, 6 meses, uma vez, dormindo, eu estava num lugar escuro, e um ser, eu só via olhos e dentes dele querendo me pegar, eu tinha certeza que era o diabo ali, e de repente eu senti uma mão aqui no meu ombro, aí eu virei e anunciei só luz, aí assim que ele colocou a mão não falou nada, eu só virei e falei, some em nome de Jesus, e eu acordei na hora. Aí, você tá vendo? E tem pessoas que quando a gente entrar nessa parte da demonologia, a gente vai ver. Quem falou que ia falar? Bel? Olha lá. A Bel faz essa pergunta justamente na hora de a gente tomar café, né? Pra gente ficar já, sabe? Vamos responder ela e a gente toma café. Enquanto a Gi ajeita lá, tá bom, Gi? Ó, tá, beleza. Vamos responder, só pra gente ir. Ó, existe pontos de vista variados dentro desse texto. Se lá no tanque de Betesda era um anjo mesmo que estava agitando as águas. Eu acredito que não. E a minha crença de acreditar que não, ela tem base nas escrituras, no que está escrito, e num grego bíblico. O grego que é feita a cópia para esses textos nossos do Novo Testamento, a última parte do versículo 3 e o versículo 4 todinho do capítulo 5 de João não existe nos originais gregos. O Carlinhos vai pegar na apologética, de repente até já tem aí. Você vê, o versículo 3, se quiserem pegar, pode pegar aí capítulo 5 de João, versículo 3 e o 4. Já que ela perguntou, vamos responder essa e a gente já toma café. João 5, 3 e 4. Vai lá. Não? Então, amém. Então vamos falar, depois você manda a nota para eles acrescentarem na Bíblia. A nota apologética Bet Shalomita. Vamos lá. Então você tem, leia para mim aí. Vai lá, Carlinhos, lê. Versículo 3 todinho e o 4, Carlinhos. Nesses jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Segura, ó. Até o ressecados, o esperando o movimento das águas não está no grego. No grego que é usado para nossa tradução, não está. São pouquíssimos códigos ou documentos gregos, Bel, que existe essa expressão aí do versículo 3 e 4. Poucos. Aí entra. Por que, se não tem no grego, por que colocaram na nossa Bíblia? Aí eu vou explicar o porquê que colocaram na nossa Bíblia. Lê o versículo 4. Quando um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Olha lá, vamos analisar o versículo 4, olha só. Está escrito que, de vez em quando, ou em algum momento, descia um anjo que agitava a água. Não era toda hora. O anjo não estava ali para agitar a água sempre. Não era toda hora. E na hora que a água era agitada, o primeiro que descesse era curado, certo? Então você tem aí uma agravante. Bel, você tem um agravante, peraí. Então não é todo mundo que vai ser curado. Não, é só aquele que descer primeiro. Certo? Só aquele que descer primeiro. Aí a gente pega, o que está escrito no versículo 3, Carlinhos? Qual é o tipo de doença que tinha? Cegos, mancos e ressecados. Cegos, mancos e aleijados. Ou ressecados, aí seria no caso com algum... Oi? Paralíticos. Cegos, mancos e paralíticos. Você vê. O cego anda. Não sabe para onde vai. O manco, ele até pode. O Rafael estava lascado nessa aí. Ia te virar você para o lado errado e você não ia pular no tanque nunca. Aí você tem, no caso, manco, ele é manco. Mas se ele é manco, ele ainda pode andar. Ele anda mancando. Agora o aleijado não. Nesse caso, este homem que Jesus Cristo vai curar ele é o quê? Ele é um paralítico. Ele tem desvantagem em relação ao cego e ao manco? Tem. Então é mais fácil o cego, apontado para o lado certo, esperando, ele ouve, porque quando de fato
a cegueira acontece, daí o pastor Rafael pode falar, a audição aguça, é ou não é, Rafael? A audição aguça. O Rafael, ele vê com os ouvidos, ele vê com o tato, ele vê com o paladar e com o olfato. Os outros 4 sentidos no Rafael estão aguçados, porque ele não tem mais a visão. Isso é natural. E é assim que ele vive hoje. Certo? Mas você vê, o manco já tem essa vantagem, o cego tem. Agora, o paralítico, não tem como ele sair do chão. Aí você vê, a primeira pergunta que se faz é essa. Esse tipo de cura que está prometida nesse texto, se harmoniza com alguns outros textos da Bíblia onde Deus cura? E que não existe uma sorte, existe uma roleta para que o primeiro que pule entre e seja o agraciado? Você tem um baúzinho da felicidade sendo rodado aí. Você tem um baúzinho da felicidade sendo rodado. E não é todo mundo que vai ser curado. É só aquele que, quando ouvir o movimento das águas, ele pular e ele vai ser curado. É assim. Deus trabalha assim. Isso compromete ou não o caráter de Deus? Se Deus quer curar, ele age assim? Essa é a primeira pergunta. Não estou afirmando nada. Só estou fazendo a pergunta por enquanto. Certo? Você tem esse agravante, você tem agravante de não ter num grego. Essa é a questão. Certo? O versículo 4 inteirinho você não tem. Né? Leia o versículo 4 de novo, Carlinho. O que está escrito? Porquanto um anjo descia em certo tempo. Ó, um anjo descia em certo tempo. Não tem hora, não tem data, não tem dia. Não tem, vai. Ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Só o primeiro. Certo? Só o primeiro. Agora ele continua lendo, Carlinho. Vai lá. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. Olha lá, 38 anos esse homem está enfermo. Eu não sei se é 38 anos aí, ou é 38 anos de enfermidade tentando, né? Agora, se ele estava aí, quanto tempo será que ele estava aí? Ele seria um desses agraciados se de fato o anjo viesse? Continua. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha a pergunta que Jesus Cristo faz. Queres ficar são? A terceira pergunta que se faz, ou a quarta, eu já até perdi a conta, é essa. Jesus Cristo acentuou alguma coisa nesse texto em relação ao anjo? Jesus Cristo, em algum momento, ele acentuou alguma coisa em relação às águas? Em relação ao tanque? Não. Nenhum momento. Jesus Cristo só perguntou para ele: você quer ser curado? Segue. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, o que ele está dizendo? Senhor, não tem ninguém que me coloca no tanque. Quando eu estou tentando, desce outro antes de mim. Agora, ele não disse que desce outro antes de mim e é curado. Ele disse, desce outro antes de mim. Se é curado ou não, né? Não se sabe. O texto não diz que ninguém tenha sido curado dentro do texto. Né? Aí você não tem nenhuma narrativa de que alguém tenha sido curado desse tanque, por esse anjo, dentro desse tanque. Você não tem. Agora, você tem o quê? Jesus faz uma pergunta, ó, Jesus está apontando para lá, ele aponta para cá. Jesus pergunta, você quer ser curado? Quer ir embora? Eu não tenho ninguém que me coloca no tanque. Sabe o que ele está querendo dizer com a resposta dele, Bel? Você vai ficar aqui para me ajudar, para me colocar dentro do tanque? Dá-se entender que, quando ele afirma que ele não tem ninguém que coloque ele dentro do tanque, dá-se entender nas entrelinhas que as outras pessoas têm gente que coloca eles no tanque. Que é uma espécie de acompanhante ou de ajudador que coloca dentro do tanque. E ele não tem. Você vai ficar aqui comigo? Você vai ficar aqui comigo para poder me colocar dentro do tanque quando a água for agitada? Aí o que Jesus responde? Jesus disse, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Olha só, era um dia de sábado, é uma festa grande que está acontecendo, por isso Jesus está em Jerusalém. É uma festa grande, existe toda uma explicação que a gente pode dar em relação a isso. Existe mais coisa que a gente pode falar, Bel? Tá? Não, aí já é no templo. Aí a divisão é perto do templo. Esse tanque é perto do templo. Você pode ler o contexto aí. Né? O tanque havia aí. Lê o versículo 1 e 2, Carlinhos, vai. Vai.
Já que é para dar a resposta completa, vamos lá. Depois disso, havia uma festa Ó. dos judeus. Ó. E Jesus subiu a Jerusalém. Olha lá. Ora, em Jerusalém, próximo às portas Aí. das ovelhas. Tá vendo? Em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, havia um tanque, que é chamado Betesda. Entendeu? Então é em Jerusalém. Agora, existe toda uma especulação, Bel, por trás, lógico que não pode ser que se ache documentos que comprovem isso, de que esse tanque tenha sido criado, tinha sido criado uma espécie de mito, baseado nesse tanque, e encontraram esse tanque na Bíblia Thompson, na parte arqueológica, você tem uma foto mostrando o tanque, mostrando imagens de anjos nas paredes, criaram todo um sistema de espécie de culto aos anjos dentro desse tanque, e criaram uma espécie de fé, ou de mito em relação a esse tanque, para que nas festas, as pessoas, propagavam-se, é festa em Jerusalém, é festa em Jerusalém. Então o anjo vai descer, vai lá no tanque lá, você que está doente lá, vai para lá, porque o milagre vai acontecer lá. Com o propósito de tirar as pessoas doentes das ruas, que pediam esmola, que tinha dificuldade, para que quando Jerusalém estivesse cheia e os turistas chegassem em Jerusalém, a cidade não fosse tão mal apresentada por conta das pessoas doentes que estavam no meio da rua. Ele não estava lá ainda, mas dá para aparecer. Mas você vê, isso é uma afirmação, é hipotética, mas tem uma certa lógica. Agora veja bem, Jesus Cristo, e disse Jesus ao paralítico, levanta-te e anda, toma tua cama e vai embora. Ou seja, de novo, qual momento que Jesus fala do anjo? Qual o momento que Jesus acentua o tanque? Qual o momento que Jesus fala que a água foi agitada? A Bíblia diz simplesmente que o homem pegou, foi embora, e era sábado. E quando ele sai do tanque, o pessoal já vai, que conversa é essa? Que negócio de carregar a cama no dia de sábado? Aquele que me curou mandou eu vazar com a minha cama e eu estou indo, tchau. E tem mais. Aí a última pergunta para a gente, de fato, dar essa afirmação, né? Você vê, deu branco. Vai voltar, peraí. Nenhuma outra pessoa foi curada, só ele. Só uma pessoa foi curada. Saiu. Agora, a pergunta que eu faço que não quer calar, e a minha pergunta é essa: se fosse eu que estivesse lá e soubesse que Jesus Cristo tinha curado e eu tivesse lá muito tempo também, o que eu ia fazer? Eu ia atrás de Jesus. Eu quero saber mais de tanque nada, fique tanque com anjo, eu estou indo atrás de Jesus. Você está entendendo? Porque meu entendimento, eu sei que, quantos aqui já tinham ouvido essa explicação? Levanta a mão. Fabinho já tinha ouvido, alguns já tinham ouvido já. Mas você vê, a maioria não tinha ouvido essa explicação. A minha percepção é essa, Bel, que Jesus foi para lá para desfazer este mito, desmistificar esse mito e fazer com que as pessoas buscassem verdadeiramente onde estava a fonte de cura, a fonte do milagre. Pastor Davi, e essa fixação que eles fizeram foi tão forte, naquela época, como eles tinham, entendia bastante de hebraico, de grego, já tem um significado para falar. A palavra Betesda quer dizer casa do derramamento ou casa de misericórdia, espécie de santa casa. Até o nome era místico, para dar essa mística da cura, dada do milagre. Lugar do derramamento, ou da agitação, ou a casa da misericórdia. Como se fosse uma espécie de santa casa, onde os doentes vão. Que misericórdia é essa? Sendo que só um é curado quando o anjo está. E tem mais, Bel, você não tem a narrativa de ninguém que tenha sido curado no texto. Você não tem essa narrativa. Aí mostra mais por exemplo, todo mundo tinha, era um mito, né, um ponto da época que todo mundo que ia ali era curado, mas na verdade não era curado. Sim. E quando Deus em si esteve presente, Jesus Cristo esteve presente, houve cura. Sim. Agora, Mais um motivo, porque isso. sem Cristo não há cura. Então o texto quer falar o quê? Qual é a mensagem central do texto? Só Jesus Cristo cura. Nele tem o milagre. Com ele está a solução. E eu digo de novo, irmão, se fosse eu que estivesse lá,
Ainda que eu fosse cego igual o Rafael, que não chegasse nada, mas eu tenho certeza que se o homem levantasse, ia haver um burbúrio lascado, o que está acontecendo? Está acontecendo? Jesus Cristo, apareceu alguém aqui e curou um paralítico aqui. Se fosse, por exemplo, eu no lugar do Rafael, me guia aí para onde ele está aí, que eu quero ir para onde ele está aí. Me ajuda a chegar perto dele aí, porque esse é o cara que eu quero ficar perto dele. Esse é o homem, desculpa a expressão, cara. Diga, Rafael. Já ia chegar na hora. O milagre já acontecia logo pela esperança, né, Rafael? Foi de hermenêutica mesmo que eu dei essa interpretação. Acabou a mística, entendeu? É lógico que aí entra a pergunta. Você já tinha ouvido essa explicação, Bel? Não, você vê. Eu tenho certeza que essa explicação, a maioria não ouviu. E é difícil, às vezes, você vê uma pregação, né? O anjo de Deus vai agitar as águas nessa noite. Tá isso aqui, tal. No texto, o texto não quer acentuar a água agitada. O texto quer acentuar o Cristo que cura e traz paz. O Cristo que cura e que traz calmaria. O Cristo que cura e que não depende de anjo para fazer nada. No ministério de Jesus, quem cura é Ele. Anjo não faz nada. Mas normalmente é assim. Se dependendo da maneira como você pregar, Então, amém. Então ficou lá a verdade. Deixa o povo pensar. Né? Fala, Gida, e fala. Olha lá, ó. Dois cuidados que o texto tem é que ele começa dizendo que a água precisava ser agitada para que a cura acontecesse. Olha lá. E quando Jesus chega de frente do homem, ele diz: levanta, pega a tua caminhando. Ele não agita a água. Ele falou: levanta. E aí, mais para baixo, no verso 14, diz que Jesus encontra esse homem no texto e diz assim: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, além de Jesus curar, ele perdoa. Olha lá. Você está vendo? Você vai e não peques mais, hein? Ou seja, aí Jesus diz, para que não te suceda coisa pior. Dá-se a entender que essa paralisia dele era pecado na vida dele que trouxe isso para ele. Você vê? Então, a Gi está indo até um pouco mais além. Isso é Beth Shalomita mesmo, né? Além de curar, ele perdoou. Ministrou perdão na vida dele. Ou seja, se tivesse gente lá nessa mesma situação... E sem mover nada, sem chamar atenção. Sim, olha lá. Quem chamou, de quem ele chama a atenção? De quem está no tanque, de fato acredita que de fato ele é. Fala, Fabinho. Tem que mudar o quê? Tem que mudar o esboço. Eu sei, gente, que essa mensagem, com essa tônica que eu coloquei aqui, é um pouco complicado a gente pregar. Mas eu não tenho problema nenhum. Eu já preguei esse texto, desmistificando tudo. Eu esqueci o tema que eu preguei desse esboço, mas eu tiro todas as atenções de anjo, do tanque e da água e aponto para Cristo. Aponto para Cristo. Oi? Sim, por exemplo, 3 esperanças frustradas e um milagre. Anota aí o tema da mensagem aí. 3 esperanças frustradas e um milagre. Qual é a primeira esperança? Da vinda do anjo. Do tanque. Primeira esperança, da vinda do anjo. Segunda esperança, o tanque, porque é o tanque que recebe a água. Terceira esperança, a água agitada. Alguma delas vem? Não vem. Mas quem cura, vem, que é aquele que traz o milagre. Tá aí, o esboço e a síntese aí, só pregar. 3 esperanças frustradas e um milagre. Ó. A vinda do anjo que não aconteceu, a crença no tanque que não acontece, e as águas agitadas que também não vêm, não acontece. Né? Aqui, vocês podem até acrescentar também, a cura que não ocorre. Porque a cura só aconteceu o quê? Através do tanque, da água que está no tanque, do anjo que agita a água. A cura não aconteceu. Né? Mas o milagre acontece. 3 esperanças frustradas e um milagre. Um milagre só. Quem opera o milagre? Cristo. Olha lá. Eles vão pregar mesmo. Vocês têm que analisar o quê? 3 coisas que ele coloca fé. Em primeiro lugar, ele coloca fé no tanque. Ele coloca fé na água que está no tanque.
Porque se a água nesse tanque, ela, é como se ela tivesse poderes mágicos para poder fazer tal. E a agitação da água através do anjo. Dá para colocar mais uma ajuda de alguma pessoa que não vem. Ah lá, olha lá. Aí, ó, tá vendo? Isso é teologia, tá vendo? Isso é Bíblia. É a ajuda de alguém que não vem. Você vê. E quem é que vem? E que não ajuda a colocar isso em cura? É o Cristo. Você acentua Jesus. Esse sermão é um sermão evangelístico. Sermão evangelístico, cristocêntrico, que você coloca Cristo. Aí de novo aí, ó. Quem leu lá, a questão lá, ó, Tiago. Cristo é superior aos anjos. Cristo que é superior aos anjos. E ele ainda mostra, vocês ficam adorando esse laguinho aí, esse tanque. Fica aí com essa multidão, com esse movimento, que ele vai embora. Aí, ele vai embora. E o fato dele ir embora é o quê? Tanto que eles ficavam olhando pro tanque, não perceberam quem era que Jesus passou por ali. E nem perceberam que Jesus passou por ali. Sim. Nem perceberam que ele saiu dali. Sim. Tem gente que... Agora, se houve pregação, se houve testemunho, né? Se houve testemunho de quem viu, com certeza não ficou mais lá. Não, e que eles foram tão, olhando aqui nesse trecho, né? Eles pensaram que só ficaram tão bitolados olhando o tanque, que quando eles olharam, que eles viram o homem que ali estava no chão, o roxo, eles só viram que era dia de sábado. Olha lá. E que não era dia dele carregar a cama. Eles Tá vendo? nem perceberam no milagre. Olha aí. Jesus era desconhecido, hein? Você vê, aí que tá, né? Você tá começando. Fala, Rafael, pra gente tomar café. Assim, se você for ver, Jesus não veio ali, vai enxergar quando você vê dentro do texto aí, Jesus não veio ali para quebrar Essa crença? essa adoração que Sim. era aos anjos, Sim. porque, como a gente falou ali, se você for ver no texto aí, a preocupação ali mesmo que Jesus estava lá, ele não estava preocupado com Jesus, estaria preocupado com o anjo. Sim. Mas você vê, e é tão interessante isso que a visão dele está tão bitolada, porque quando Jesus pergunta, ele diz o quê? Mas eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada, quando eu estou tentando descer outro de mim. Ele está bitolado. E Jesus tira ele totalmente desse foco. Esquece anjo, esquece tanque, esquece água, levanta a tua cama, vaza, vai embora. Acho que ele estava sendo enganado ali. Mas todos eles estão. Todos estão. Porque a ideia é essa. Porque se de fato é verdadeiro essa afirmação, eu repito o que já disseram, e eu acredito que tem um peso de verdade nisso, no caso, é mais ou menos o quê? Se estava acontecendo uma festa, estava cheio, algum meio eles usaram, as autoridades usaram, para levar todos eles para lá, para tirar eles do meio da rua. É igual quando você tem um evento bonito que vai acontecer, por exemplo, no centro de São Paulo, esse negócio todo, vem uma autoridade de outro país, aí você sai tirando tudo quanto é gente que... Para o pessoal não ver o lado feio da cidade, né? Não vê o lado bonito, só vê o lado bonito da cidade. É mais ou menos isso. Tira esse povo ruim aí, dá um jeito para sair daí, porque quando os turistas vierem, o pessoal que gasta dinheiro, não vai ver nada dessa desgraça no meio da rua. Aí Cristo vai lá e traz esse povo para fora, de certa forma, né? Deixa eu curar uma aqui para levar esse povo para fora. Para esse povo ver que de fato tem gente aqui que precisa de milagre, e eu sou o centro dos milagres. Uma coisa linda, né? Sermão cristocêntrico, já estou quase pregando aqui já. Vamos tomar café, senão eu vou começar a pregar mesmo. Olha lá, já gravou, né?